Bom dia a todos, bom dia! Estamos aqui começando mais uma live pedagógica do Fladem Brasil, Fórum Latino-Americano de Educação Musical, Seção Brasil. Estou muito feliz da gente dar continuidade a esse projeto, que é um projeto que foi pensado coletivamente por uma equipe do Fladem, para a gente poder compartilhar as ações que estão sendo feitas durante a pandemia. Todos nós sabemos o quão difícil tem sido para nós, educadores musicais, músicos, manter nossas atividades, continuar a viver com a música. Então, a gente fez uma convocatória para pedir que os educadores musicais nos enviassem propostas do que estão fazendo neste período de Covid-19. E a gente recebeu muitas propostas muito legais, e a gente foi dividindo por temas, e hoje o tema é muito especial, é a voz no ambiente virtual. Como é que a gente lida com grupos vocais, corais, atividades com terceira idade, pessoas que estão nas suas casas, querem continuar a cantar, mas estão distantes uma das outras. Então, a gente sabe que o coral é uma atividade que ficou proibida durante esse período, totalmente, pelo fato de expelir perdigotos, como se diz. Então, o Daniel Miranda falou, nada de perdigoto, muita máscara. Então, é o perdigoto e a máscara que a gente tem aqui. Mas como a gente não pode ainda se encontrar, as pessoas estão pensando ideias, propostas, sugestões de como continuar suas atividades. Então, a gente está muito feliz de apresentar aqui, se não me engano, a quarta ou quinta live pedagógica. Além dessas lives de sábado, temos lives todas as terças à noite, às 8 da noite, aqui nesse mesmo canal, onde são discutidos diversos temas interessantíssimos. A última live de terça foi linda, maravilhosa, falando sobre a questão do racismo, a questão da inclusão de repertórios não hegemônicos em sala de aula, e, enfim, são várias ações que o Fladem tem feito, buscando abrir esse canal de comunicação com todos os educadores, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Então, hoje a gente tem a presença de 3 pessoas muito especiais, a Renata Gélamo e o Fábio Miranda, que tem feito um trabalho lindíssimo com terceira idade, e a regente coral Juliana Meleiro Heimboldt. Então, a gente vai ouvir um pouco da experiência deles nesse processo, nesse momento de pandemia. Sejam bem-vindos, Juliana, Fábio e Renata. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente está muito feliz de vocês estarem aqui, compartilhando as ações que vocês têm feito, cada um criando redes colaborativas, e assim a gente vai ampliando essa escuta do que está acontecendo no Brasil. A gente vai começar com a Renata e o Fábio, que tem um trabalho muito legal, que se chama Cantar de Cor, Memórias de Canções. É um relato de experiência. Eu vou contar um pouquinho sobre a Renata e sobre o Fábio. O Fábio Miranda é artista, graduado em artes cênicas pela Universidade de Brasília, mestre em música pela ECA e é técnico em viola caipira pela Escola de Música de Brasília. Ele é violeiro, tem 3 discos autorais já lançados, além de integrar diversos grupos musicais como Babel, Caravana, Solidão, Teia de Arame, Travessia, Fama Du, além de seu trabalho solo Passarinho da Capital. Como arte educador, ele trabalha com o ensino coletivo da viola caipira e outras vivências musicais, com formações intergeracionais, e também integra a rede de violeiros que organizam a Violada, Circuito Autoral das Violas Brasileiras, que promove a circulação de artistas da viola. Bem-vindo, Fábio. E a Renata, querida aqui, já conhecida do Fladem,
é arte educadora, produtora cultural, graduada em fonoaudiologia, mestre em estudos linguísticos, doutora em artes pela Unesp, é professora dos cursos de pós-graduação de canção popular, criação, produção musical e performance, pedagogia vocal, expressão e técnica na Faculdade da Santa Marcelina, aqui em São Paulo. E também é professora do curso de pós-graduação, narração artística, caminhos para contar histórias em contexto urbano, na FACOM, Casa Tombada, um projeto, aliás, lindíssimo aqui em São Paulo. E ela faz parte do Vocal SP, um grupo formado por profissionais que promovem discussões interdisciplinares sobre a voz, e a fundadora do Ateliê da Voz. Hoje eles vão falar sobre a experiência de cantar de cor, um grupo oferecido, uma atividade oferecida a um grupo de terceira idade de um projeto da Fundação Britânica por meio do aplicativo do WhatsApp, durante esse período de quarentena. Então, agora eu passo a palavra para o Fábio e para a Renata para contar um pouco dessa experiência para a gente. E os comentários podem ser colocados aí no Facebook e a gente vai subindo conforme eles vão aparecendo. Muito bem, Magda, obrigada pelas apresentações. Quero agradecer também ao Fladem por abrir esse espaço para a gente poder contar desse nosso projeto do coração, que é o Cantar de Cor, né? Então, o Cantar de Cor, ele nasce do encontro meu e do Fábio, né, e de projetos que a gente vinha desenvolvendo separadamente, eu com ateliê de voz e o Fábio com outras oficinas com grupos de terceira idade, né, e a gente viu muitas semelhanças entre o nosso trabalho e pensamos, então, em criar um projeto que, né, culminou no nosso Cantar de Cor, Memórias de Canções. No meu trabalho, né, no meu projeto aqui, o Ateliê de Voz, eu trabalho muito com narrativas, com histórias, né, com essa possibilidade da pessoa trazer para o encontro com as outras pessoas esse lugar de contar a sua história com a voz, né, e o Fábio também tinha aí uma semelhança, que depois ele vai contar, e então a gente foi unindo esses lugares, né? No ateliê de voz, eu penso a voz como esse lugar onde a gente pode enunciar, né, de diferentes maneiras, seja ela enunciar com a voz, né, seja cantando, seja falando, seja contando uma história, né, seja como a pessoa quiser, seja recitando uma poesia. Então, nesse lugar da pessoa encontrar a própria voz e o seu modo de se colocar, de se posicionar no mundo, né? Muito também numa ideia de que voz é afeto, né? Afeto físico, inclusive, o que eu estou falando aqui da sala da minha casa, está chegando nas pessoas que estão escutando, está fazendo mover o corpo, está fazendo mover a membrana timpânica, né? Então, algo que eu faço aqui do meu corpo move, cria um movimento no corpo de quem escuta. Então, um trabalho também muito voltado à escuta, né? E ao encontro, um lugar de encontrar, né, pela voz e pela escuta. Nesse trabalho também tem muito forte uma experimentação vocal. Então, quais são as sonoridades possíveis, né, que a gente pode produzir no nosso corpo e como que com essas sonoridades a gente vai se colocando no mundo, né? Então, o Fábio vai contar um pouco de como que foi esse encontro e contar e contextualizar o que a gente fez junto no Cantar de Cor. Pois é. Então, o nosso encontro veio justamente dessa convergência aí da questão da voz, do canto, e principalmente da questão das memórias, né? Porque, quanto a Rê, com esse trabalho ligado ao ateliê de voz, eu paralelamente trabalhava com grupos de terceira idade, grupos de idosas, né? Com parcerias entre cultura e assistência social, né? Então eu fiz um trabalho na cidade de Franco da Rocha, que era uma oficina de roda de cantoria, né? Com um grupo mais ou menos aí de 20, 25 idosas, né? Ali atendidas pelo CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. E eu trabalhei desde 2017 com esse grupo,
A princípio como uma roda de cantoria, aí depois a coisa foi ganhando corpo e aí virou um grupo, a gente deu nome, chama Andorinhas, né? As Andorinhas do Lago Azul. E aí depois eu passei para outros CRASes, né? Outros centros de assistência social na mesma cidade, com a mesma metodologia de trabalho, que consistia basicamente em uma vivência de roda de cantoria. A gente fazia uma roda e a gente ficava ativando essas canções da memória, as músicas antigas que se ouvia na infância, e aí isso trazia memórias, lembranças, histórias. Era uma coisa muito descontraída, né? Não se tratava de uma aula de música, nem me pretendia ser isso, né? Eu ficava com a viola e puxava as cantorias, brincadeiras de roda, cantorias de roda de infância, muito descontraído a coisa. Então, tinha um sentido muito participativo, intergeracional também, porque muitas das idosas vinham com crianças, né, com os netinhos e tudo mais. Então, era uma delícia. E a coisa ganhou corpo, virou um grupo, a gente trazia convidados, né, a gente fazia uma verdadeira festa, assim, com essa coisa. E aí, sabendo dessa experiência, né, a Renata sabendo da minha experiência, eu sabendo da experiência dela, foi fácil de cruzar nossas histórias, e aí a gente, conversando um dia sobre as possibilidades de fazer uma coisa junto, né, a Renata trazendo essa questão da vocalidade como um ato físico, um efeito físico no corpo, dos afetos e tudo mais, essa coisa mais terapêutica ligada à vocalidade. E a minha parte dessa experiência, dessas vivências com grupos, com roda de cantoria, com a cultura popular, com a viola, né? Aí a gente criou essa oficina chamada Cantar de Cor, né? No sentido de cor sendo referência ao coração, né? Esse canto que vem da memória, que vem das memórias afetivas, que está muito ligado a essas cantigas de acalantos antigos que a gente ouve quando criança, os cantos que fazem parte da nossa história, da nossa juventude, que nos trazem lembranças, que nos trazem lugares, que nos trazem a presença de pessoas, às vezes que já se foram. Então, todos esses acessos que a gente pode ter através da música e da vocalidade, né? E aí a gente pirou junto, né? A gente começou a juntar as ideias, e aí criamos essa oficina chamada Cantar de Cor, Memórias de Canções, que é basicamente isso, né? As vivências vocais e musicais que nos levam a tempos antigos, né? Da gente e das pessoas que nos cercam e que fazem parte da nossa história. E aí a gente começou esse projeto no final do ano passado, com algumas oficinas em SESCs, né? Oficinas bem pontuais de um dia. E em fevereiro desse ano, de 2020, a gente deu início, então, a um projeto, a essa oficina mais processual, mais longa, dentro do projeto do Centro de Convivência de Idosos, da Fundação Britânica, que acontecia, né? Agora não mais, mas acontecia dentro da cultura inglesa do Butantã, né? Esse projeto, ele coordenado pela Marina, que eu vi que já está aí, e pela Isabela, né? Ele atende, em média, 100 idosos com atividades gratuitas, né? Com oficinas de dança de salão, de yoga, dança circular, oficina de memória, oficina de movimento, de informática, de teatro e de música, que foi onde a gente entrou. Eu vou mostrar para vocês, então, uma foto de como era a nossa sala. Então, aqui acontecia a nossa oficina, né? Essa aqui é uma foto do primeiro encontro nosso, onde a gente fez essa atividade aqui de cada um contar as suas histórias, né? As narrativas das histórias com a voz. Aqui é um registro do nosso último encontro presencial, que ainda bem que a gente fez essa foto, linda. Então, aqui é a nossa sala antes, e na sequência eu vou mostrar uma foto do que é que aconteceu com a nossa sala. Essa aqui agora é a nossa sala. Pois é. E assim que a nossa sala mudou de lugar, né?
pro real, do físico para o virtual, a gente teve primeiro, a questão da continuidade ou não dos trabalhos, né? E as coordenadoras, a Marina e a Isabela, elas foram bem ousadas, assim, na questão de que elas juntaram os oficineiros, né, num grupo de WhatsApp e falaram, olha, gente, vamos continuar com os trabalhos, vamos gerar material, né, para essas turmas, mandem propostas, assim, vamos ver se a gente continua oferecendo, assim, para eles alguma coisinha do que já estava trabalhando nas aulas, para ver se a gente dá essa continuidade enquanto, né, durante esse período de pandemia. E aí, eu e a Renata, a gente se reuniu e falou, vamos pensar numa coisa para realmente fazer uma continuidade consistente, porque o nosso trabalho, até então, a gente não conseguia visualizar ele fora da relação presencial. É muito presencial a relação do trabalho com a voz, com a música, com a roda de cantoria. Pensa, uma roda de cantoria, um trabalho de vocal, você fazer à distância, virtualmente, era um pouco meio impensado assim, para a gente fazer uma coisa assim, né? E aí a gente matutou muito, se reuniu e a gente teve uma ideia, vamos dar uma continuidade, vamos criar uma sala virtual, entende? Com um grupo de WhatsApp, tipo grupo mesmo que você faz, assim, você forma um grupo e tal. E aí a gente falou, bom, vamos pensar como é que a gente faria e tudo mais. Aí criamos mais ou menos um roteiro e deixamos aberto para o improviso, porque como era uma coisa muito nova, a gente ia ter que deixar um tantão aberto assim para experimentações. E a gente fez a proposta para a Marina e para a Isabela, elas super toparam, e aí a gente ficou feliz e começou, né, o trabalho de tatear no escuro aí para ver como é que a gente ia se virar. Então, como é que a gente fez basicamente? Era assim, a gente fez um grupo, né, com todos os participantes os participantes da oficina, e como administrador sou eu, a Renata e a Marina, né, uma das coordenadoras. Então a gente fica como coordenador e a gente fecha o grupo para interações, né? A gente fecha o grupo, aí no horário da aula, no horário da nossa aula, que é quinta-feira de manhã, 1 hora só de aula, a gente abre o grupo, né? E faz atividades, desenvolve atividades nessa hora e depois a gente fecha o grupo. Só que entre todo esse tempo que o grupo fica fechado, a gente coloca pontualmente durante a semana alguns avisos, assim, do tipo, gente, lembra que a aula, né, na quinta-feira vai ter, e a atividade é essa, não se esqueçam disso. Então a gente vai colocando, né, alguns avisos e tudo mais, para a gente já preparar, dar uma esquentada, assim, no ânimo do pessoal, para que quando entrar o horário da aula, todo mundo participe, né, que seja uma coisa bem pontual. E funcionou bastante, assim, essa dinâmica, né, que a gente fez, né, essa proposta, né. A Marina e a Isabela toparam e a coisa ganhou corpo, assim, né? Cada oficineiro tá se virando, tá trabalhando com uma proposta diferente. A minha e da Rê foi isso, criar um grupo de WhatsApp em que a gente, pontualmente, durante a semana, a gente dava continuidade com esse suporte, né? E aí a Rê pode falar um pouco dessa condução que a gente faz, né? Detalhar um pouquinho. Uhum. Bom, inicialmente a gente tentou reproduzir um pouco o que acontecia no presencial dentro do grupo do WhatsApp. Então a gente sempre começava ali com uma conversa de chegada, né, cumprimenta, tal, conta como foi a semana, e logo na sequência eu fazia um aquecimento, né, um trabalho corporal, um aquecimento vocal, algumas experimentações vocais, né? E depois a gente começava a puxar narrativas, e a partir das narrativas, os cantos que surgiam, né? Então, eu gravava os exercícios vocais aqui, mandava os áudios, né? E aos poucos a gente foi vendo que algumas coisas tinham que ser de outra maneira, porque a gente estava realmente num outro ambiente, num outro espaço, né? A sala era outra, já não era aquela cheia de cadeiras, né? Então, a gente foi criando um outro ritual, que tem muitas coisas parecidas, né? Mas, por exemplo, os exercícios vocais, eles acabaram virando mais jogos que acontecem esporadicamente, né? Então, a gente foi criando esse ritual que abrir a sala, né? A gente avisa 1 hora antes que vai abrir a sala, daqui 1 hora, né? Então, já cria essa expectativa. Aí a gente abre a sala e a gente começa com as boas-vindas. Então,
cada uma das pessoas. Eu estou falando assim, parece que é lindo, vem na sequência, mas não, é um típico grupo de WhatsApp onde o caos se instala, né? Então, no meio dessa proposta que a gente faz, chega um vídeo, chega um áudio que não tem a ver com aquele tema, mas é um ambiente delicioso, assim como seria também no ambiente presencial, né? De várias coisas que vão atravessando o que a gente planejou, assim, lindamente na cabeça, mas que, de fato, acontece como na vida real, né? Então, mas o nosso ritual é chegar, dar bom dia, então cada um manda o seu bom dia, com voz, né? Depois, como a gente fazia no presencial, a gente tinha acabado de começar com essa proposta, que é o que a gente denominou de nomes encantados, que é cada um poder falar o seu nome de uma maneira diferente do habitual, né? Então, cantar o seu nome ou fazer uma experiência mais radical de uso da voz para falar o seu nome, e cada dia as pessoas trazem o seu nome dito de uma maneira diferente, né? Às vezes, dependendo, assim, do que vem na intuição ou do que está rolando ali no dia, a gente faz algum improviso. Teve um dia, inclusive, que a gente caiu num gramelô, né, numa glossolalia, e todo mundo mandou a sua língua inventada, né, e foi um dia super divertido, que a gente, assim, se matou de rir, né, inclusive as risadas são gravadas e enviadas, né. De vez em quando, então, eu proponho algum exercício de aquecimento vocal, mas o que ficou mais forte desse nosso trabalho foi o que a gente chamou de desafio, né. Então, a cada semana, uma semana eu, uma semana o Fábio, a gente lança um desafio, que durante a semana, cada um dos participantes se dedica a esse desafio e traz no encontro da semana seguinte para cantar ou para trazer do jeito que quiser com sua voz aquilo que foi desafiado, né? E esse desafio sempre tem a ver com memória, com esse cavucar da memória, né? Com esse fuçar nessa memória que não necessariamente de algo que aconteceu de fato, porque a memória, né? Sempre que ela vem em pedaços, né? Então, esse momento também de reconstruir, de ressignificar essa memória, né? Então, a gente, até hoje, nesse grupo, trabalhou com 11 desafios, são 11 semanas, né? Trabalhando com essa proposta. Eu vou falar de alguns e depois o Fábio mostra o que surgiu desses nossos desafios, de 2 deles. Então, nosso primeiro desafio, por exemplo, foi, né, essa chegada desse novo lugar. A gente pediu que eles trouxessem músicas que contassem desse momento, né, do que eles estavam vivendo na quarentena. Isso gerou umas 13 ou 15 canções, né, que a partir dela a gente foi fazendo outros trabalhos. Então, no segundo encontro, a gente selecionou uma das canções, que foi trazida pela Eliane, que foi Amanhã, né, do Caetano Veloso, e pediu que cada um gravasse a sua versão do Amanhã, do Caetano Veloso, né? E quem não quisesse cantar podia fazer uma leitura, enfim, como quisesse mandar. No terceiro encontro, então, a gente pediu que eles trouxessem um caos da infância. No quarto, que eles fotografassem um canto da sua casa, né, ou trouxessem uma imagem e cantasse essa imagem para a gente, que podia ser canção, podia ser um improviso, enfim. Depois, no quinto encontro, a gente pegou de novo uma canção que tinha aparecido no primeiro dia, que foi Aquarela, e cada um trouxe, né, a sua versão de Aquarela. No sexto, nós pedimos que trouxessem o canto mais antigo, que tivesse na memória, né. Um outro bem que também trouxe bastante riso para a gente foi gravar cantando dentro do banheiro, pensando tanto na acústica quanto nesse lugar da intimidade, né. No oitavo, o Fábio vai mostrar depois, a gente pediu que cada um criasse o seu próprio verso ou a sua própria letra, né, que pudesse falar do que estava vivendo ali no momento, ou que quisesse trazer para a roda, em cima da melodia Se Essa Rua Fosse Minha, que também tinha aparecido em outro momento, né. No outro encontro, a gente pediu que eles fuçassem no baú da memória, músicas do tempo da escola, né, não só músicas, mas como essas sonoridades presentes nesse tempo da escola. E os 2 últimos encontros a gente começou a trabalhar com sorteio, então sortear um dos presentes e oferecer na semana seguinte uma canção para essas pessoas. Então o primeiro
uma canção que lembrasse qualquer semelhança com essa pessoa, e no segundo, canções que façam essa pessoa viajar, pensando em canções do mundo inteiro. Então, o Fábio agora vai mostrar. E daqui a pouco, Magda, eu vou pedir para você passar aquele áudio, tá? O interessante dos desafios e desse trabalho com o WhatsApp é porque a gente tudo fica registrado. Então, vocês imaginam a quantidade de arquivo que a gente tem, de áudios, de fotos, né? Mas principalmente áudios, fragmentos, né? De vozes, né? De reações. Então, é muita coisa. A gente está tendo, inclusive, uma dificuldade de armazenar isso tudo, né? Como, né? Pegar depois tudo isso, fazer uma seleção, organizar por dias. É um trabalho meio trabalhoso, mas que é legal, porque a gente guarda muita coisa. Agora, pelo tempo, né, não dá para mostrar muita coisa, então a gente selecionou uns 2 áudios aí para mostrar, para dar um pequeno vislumbre do que a gente passa, né? Com 2 desafios que a gente fez, o desafio que a Renata propôs do Se Essa Rua Fosse Minha, e um desafio dos cantos que se ouvia na escola, por exemplo, né? Acho que a gente pode passar qual primeiro, Rê? O da escola? Acho que pode ser o da Se Essa Rua Fosse Minha, e aí eu estou mostrando aqui na tela como que a gente escreve, né, também. E eu vou mostrar 2 versinhos que surgiram e a gente coloca a canção da Ana. Isso, a proposta da Renata era pegar a melodia do Se Essa Rua Fosse Minha, se essa rua fosse minha, né, que, bom, aqui no Brasil ela é super popular, não sei se em todos os estados, mas assim, ela é muito conhecida, né, todo mundo sabe, né, já ouviu, e aí, e mexe com memórias de infância e tudo mais. E aí a Renata fez o desafio de que vocês vão ter que inventar um verso, vão ter que mudar a letra, né? Vão ter que criar alguma outra fala em cima dessa melodia. E foi um barato, né? Todo mundo mandou um monte de coisa. Aí falava sobre a pandemia, alguns eram engraçados, outros diziam sobre seus desejos e tudo mais. E aí uma das participantes, que é a Ana, né? Que ela já toca violão, ela é super inventiva assim na música. Ela fez uma baita música, assim, contando sobre a experiência da oficina Cantar de Cor, usando essa melodia. É o que a gente vai mostrar, um trechinho. E aqui está a letra que vocês podem acompanhar. Magda, pode soltar o som. Meus amigos, na minha história de hoje, vou falar de um assunto emergente, de um vírus que, se a gente não se cuida, fica fácil dele destruir a gente. Pandemia é a onda do momento que aflige, que assola esta nação. Mas contamos com Deus que é complacente, que opera e nos trará a solução. Mas para isso ele orienta os filhos e espera nossa cooperação. Tenha atos rigorosos de higiene, use máscara, fique em casa, lave as mãos. E quando chega este dia de oficina, que é um marco de alegria sem igual, nós falamos, nós cantamos, nós sorrimos, sendo parte deste grupo jovial. Temos nomes encantados, temos contos, tem charango, tem gaita, tem violão,
tem poeta e até cantiga no chuveiro. E valiosa toda esta integração. E por fim, refletimos nesta hora. O planeta está em transmutação. Esperamos por um mundo mais humano, onde reine paz, amor e gratidão. Essa daí é a Ana Barreto, uma das participantes da oficina, e todo mundo manda, né, o seu desafio, né? Ela mandou o dela, que foi com esse tema, mas todo mundo manda, e são às vezes muito engraçados, porque faz chacota com o vírus, com a pandemia, ou são mais tristes, então cada uma vai fazendo do seu jeito, né? E um outro desafio que a gente fez foi o de cantos de escola, músicas que se ouviam na escola, sabe? Coisas assim para lembrar esse tempo, né? De escola mesmo, quando eu era criança e tudo mais. E aí veio uma enxurrada de coisas. Às vezes eu e a Renata a gente não dá conta, né? Porque é tanta coisa, a gente fica assim, meu Deus, o que a gente faz com isso? Não faz nada, né? Deixa rolar e a gente fica se deliciando, né? Com o que o pessoal vai mandando. É muito legal. E aí, esse desafio da escola, a gente separou um áudio que assim, é só um fragmento mesmo assim, de tudo que teve, mas que eu acho que é bem significativo, porque trabalha com essa questão das memórias dos jogos infantis, das parlendas, das brincadeiras de roda, né? Que foi acessado nesse desafio da escola. Né? A gente achou bem interessante. Uma das participantes, que é a Cleide, mandou uma andoleta, lembrou umas brincadeiras de voz e de mão, assim, que se fazia na hora do recreio e tudo mais. Então, esse é o segundo áudio que a gente vai mostrar. Já estou chegando com o áudio. Manda lá, DJ. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, galo que canta, corococó, chupa cana com dente só. Balança caixão, balança você, dá um tapa no bumbum e vai se esconder. Sou pirata da perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, deixa um pouco pro Natal. Então, quem nunca, né? Já brincou dessas brincadeiras de mão, de roda. Então, realmente é uma volta, assim, a um tempo de memória e tudo mais. Então, cada desafio traz uma ideia nova, assim, né? Um fragmento, assim, dessa memória, né, que é grande demais e que a gente às vezes tem que cortar em fatias para dar conta dela, né? E todas essas experiências, né, que a gente tem vivido, eu e a Renata com Cantar de Có, elas nos trazem algumas, até agora, né, assim, nós estamos aqui no 3º mês, né, de atividades aí dessa forma, mas a gente já tira algumas ideias, algumas conclusões, né, temos umas considerações aí, já partindo para as nosso arremate aqui da nossa explanação. É interessante perceber, por exemplo, a questão do suporte, por exemplo, né? O uso desse suporte novo, que é o WhatsApp, por exemplo, que a princípio, antes da pandemia, pelo menos para mim, para muita gente, era um complemento do trabalho ou da vida, né, real e tudo mais. Da vida real não, da vida física, né? E aí, a gente, utilizando ele agora como essa forma de trabalho, né, a gente percebe o quanto que esse suporte, ele traz, como é que fala? Ele oferece coisas que o encontro presencial não oferece. Então, ele ganha uma singularidade que é muito interessante e que... no caso meu e da Renata, a gente não considerava isso, né? Porque não tinha tido a experiência, né? Essa experiência radical de viver disso, né? De oferecer uma oficina pensando nisso.
Então, a questão do suporte, que é um aplicativo de troca de mensagem, ganhou uma singularidade incrível, que só ela tem, entende? Agora, a relação presencial, se a gente fosse voltar a uma oficina presencial, de certa forma, essa experiência virtual, ela não dá para ser feita presencialmente. Então, ela ganhou um corpo, ela ganhou uma presença, assim, incrível, porque a gente as pessoas têm um acesso à gravação do áudio, a mandar vídeos, a mandar fotos, que no presencial não é possível de ser feito, entende? Então você ganha várias coisas com esse trabalho, que a princípio era uma redução de danos, né? A gente só estava tapando o buraco, né? No começo a gente estava tapando o buraco. Agora a coisa já ganhou uma autonomia, né? Existe sim o Cantar de Cor, né? Essa oficina virtual, feita com o WhatsApp, num grupo de WhatsApp. Então a coisa está ganhando esse corpo e eu acho que assim, até agora, né, nessas considerações assim que a gente está fazendo aqui, a gente percebe que é um caminho muito interessante e um caminho que pode ser mesclado com os encontros presenciais, né? Eu estou lendo a mensagem da Marina aqui, quase chorando, que eles estão presentes aqui, estão acompanhando a nossa live. Já deu água no olho aqui. Bom, o Fábio falou dessa presença, né? E uma coisa muito curiosa que eu tenho percebido, não só nesse trabalho do Cantar de Cor, mas em outras oficinas de voz, né? É a possibilidade da criação desse estado de presença, ainda que à distância, né? Que é estar de corpo presente, ainda que seja para uma tela, né? Mas sempre vai ter alguém ali do outro lado. Então, essa possibilidade de manutenção dos afetos pela voz, né? Pelo canto. Então, eu tenho descoberto isso, coisa que para mim era impensável antes. Eu nunca tinha imaginado o meu trabalho dessa maneira. Eu achava que era impossível, que era incompatível, né? Então, para mim também tem sido uma grande descoberta essa possibilidade da voz, né? A voz é o toque possível nesse momento, é a forma da gente se abraçar à distância, né? Outra coisa que eu tenho notado, o Fábio também falou isso, um tanto, né, que essa desinibição parece que a gente está dentro de casa, parece que desinibe um pouco mais, então você tem a coragem de gravar sua voz e mandar, né, de tirar uma foto e mandar, então tem um lugar bem interessante aí, né, e como a nossa proposta é de uma voz, de um lugar de não julgamento, então não existe nem certo, nem errado, então tudo bem ser desafinado, né, dentro dessa categoria do que a gente chama de afinado, qualquer voz serve, qualquer forma de expressão pela sua voz é possível e é muito bem-vindo dentro desse nosso grupo, né? Então, essa criação da intimidade que, de alguma maneira, a gente torna público nesse grupo do WhatsApp, né? Essa voz como um ato político também, dentro do que é possível, né? Então, só para fechar, eu queria terminar com duas falas que apareceram, que surgiram, né, no fim da nossa, em duas aulas, no final de duas aulas nossas, que é uma fala da Eliene e uma fala da Ercília. Eu transcrevi e vou mostrar para vocês aqui. E vou ler para vocês. Então, a Eliene fala assim: gente, essa é a hora que eu relaxo, que eu sento aqui no sofá e não faço mais nada. Só vou cantar e ouvir vocês. É um prazer. Prazer ouvir a voz de vocês. Eu fico nessa quarentena, não tenho saído para lugar nenhum. Tô em casa mesmo, não vou para lugar nenhum. Tô em casa. Aqui é a hora que eu sento e relaxo. E a Ercília diz assim: esse grupo é maravilhoso, né? Dá um up na gente. A gente está aqui chateado, triste, sozinho. Ninguém liga, ninguém faz nada, ninguém pergunta como a gente está. E aí vem todo mundo cantar. Que coisa linda, muito bonito. Também estou emocionada. Então, eu quero agradecer esse espaço do Fladem e quero agradecer também nominalmente a todas as pessoas que participam dessa oficina com a gente. Que é a Ercília, o Rubens, a Suzane, a Silvia, a Laura, a Cleide, a Eliene, a Lúcia, a Simone, a Nilce, o Antônio,
a Ana Barreto, a Fátima, o Vitor, a Satiko, a Regina, a Maria do Carmo, a Irene, a Beth, a Ana, a Rosana, e a Marina e a Isabela, que são da Fundação Britânica. Muito obrigada. Que coisa mais linda, gente. Estou aqui com as minhas lágrimas despencando, não sei nem se eu vou conseguir falar direito de emoção, gente. Muito lindo esse projeto, vocês estão de parabéns. É impressionante como o WhatsApp, que a gente, às vezes, de saco cheio dele, né? Muita mensagem, de repente ele se torna uma ferramenta de conexões, afetos, canções. Realmente está todo mundo aqui, vários comentários que eu estou vendo, está todo mundo emocionado, muito tocado, e eu estou vendo que as participantes aqui estão, a Ana, a Ercília, a Cleide, um monte de gente está aqui acompanhando. Ai, a minha voz apareceu, que legal! Então, que vocês estejam compartilhando essa experiência tão linda, e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui vai falar, pô, eu vou usar o WhatsApp como algo que seja prazeroso, que não seja só uma obrigação, que eu tenho que responder, mas que seja um encontro, do encontro. Muitíssimo obrigada pela apresentação de vocês. O Glauber aqui está falando, aliás, o Glauber não para de chorar, o Glauber presente, que é o vice-presidente do Flavem, e ele disse que a lição de sábado de manhã é a memória vem em pedaços. Também gostei muito dessa ideia dos fragmentos de memórias, né, que vão sendo trazidos. Também já trabalhei com terceira idade, é tão lindo isso, as pessoas irem puxando esses fios, né, como se eles fossem histórias do passado, mas que vão se tornando cada vez mais presentes. Realmente é uma experiência muito, muito legal, vocês estão super de parabéns. E tem muitos comentários que depois vocês podem responder diretamente às pessoas, né, vários educadores. O Leopoldo comentou que consigo fechar o grupo durante os horários que não são, entre aspas, oficiais. Isso é uma coisa interessante, porque o que incomoda é aquele monte de mensagens que são enviadas ao longo da semana, né, e acaba as pessoas nem prestando atenção, né? Então, ele comenta, acho que vocês podiam comentar um pouco de onde surgiu essa ideia, e isso parece que funcionou bem, né? Uhum. A ideia foi de criar essa cena, né? E sabendo já de outras experiências de grupo de WhatsApp, que é esse caos, essa... Uhum. Eu acho essa mensagem super interessante, deixa eu mandar, e todo mundo pensa igual, e vai virando aquele acúmulo de informação, e a gente vai ficando meio cansado de tanta informação, né? Então, a ideia foi justamente criar esse ambiente, esse espaço, ainda que virtual, do encontro. Por isso que ele é fechado que é para isso, é para esse encontro. O grupo tem, né, o CCI, de modo geral, tem um outro grupo na paralela, onde as pessoas podem mandar o que quiserem, enfim, que foi aberto justamente nesse momento da quarentena para atender um tanto a esse desejo de comunicação entre eles. Mas a nossa oficina ficou, então, nesse lugar separado para esse nosso encontro. Entendi. Quer dizer, você tem um grupo da comunicação, digamos, de questões práticas e objetivas, e o grupo para fazer, entre aspas, esse encontro, esse ensaio, essa troca de afetos e ideias musicais. Muito legal. Exatamente. O Léo pergunta aqui, o Léo Borne também está na equipe aqui do Fladem Brasil Online, ele é um dos mentores desse processo. Ele pergunta, quando o grupo era aberto, né, no sentido de que vocês faziam videochamadas ou era tudo por mensagem de áudio e texto? A gente até cogitou, quando conversamos, né, no início, antes de fazer essa transição da oficina para o meio virtual, a gente cogitou será que a gente faz uma coisa de videochamada, de Zoom? Mas logo a gente desistiu, porque isso demandaria um trabalho de readaptação, né, dentro desse mundo virtual, porque a maioria das pessoas, inclusive todas as que participavam da oficina, já tinham WhatsApp, já sabiam mexer, já se comunicavam com os seus familiares, com seus amigos, assim, inclusive com o Centro Cultural, assim. Então, a gente pensou, não, vamos já utilizar esse recurso, esse suporte,
E a gente cria regras, a gente vai criando regras e a gente, apesar de não ter essa coisa que a gente está experimentando aqui, que é essa videochamada em tempo real, né, vendo a cara das pessoas e tudo mais, a gente troca, né, muitas informações através de fragmentos de áudios. E isso é muito interessante também. Isso é uma coisa do WhatsApp, entende? Que é muito rico. De repente tem lá um áudiozinho, você vê, aí você vê que você vai a construção dos áudios, né, vão acontecendo, aquela narrativazinha fragmentada, né, de cada aula. É muito interessante. É muito diferente da videochamada, mas a decisão foi assim, a decisão foi, não vamos dificultar, a coisa já está tão difícil, vamos utilizar esse suporte que todo mundo tem, que todo mundo usa, entende? Que é o WhatsApp, que é super popular, o WhatsApp é super popularizado já, entendeu? Então, aí a decisão foi baseada nisso, né, Rê? Por aí, né? Isso. E, Léo, a gente nunca teve esse grupo antes, então ele já surge dessa maneira fechado, né? Fechado para os encontros, que é muito interessante também que a gente já começou esse ambiente dessa maneira. Olha, aqui o Daniel Rezende Lopes comenta, muito bacana, que trabalho super importante. Como regente de coro, a gente acaba trabalhando com esses grupos, no entanto, o trabalho segue muito mais nessa linha terapêutica. É importante haver a consciência de que o trabalho de coro e a roda de cantoria exigem competências diferentes. Acho que se tivermos essa consciência, ficará mais claro as competências que temos que desenvolver para melhor atender os grupos. Valeu, Daniel, pelo comentário. Tem um outro comentário aqui também do Glauber, que ele falou que vocês podem reunir esses registros sonoros, essas memórias sonoras, e fazer um pós-doc, Renata, já estou te sugerindo. Porque é realmente um material importante, né, que registra um momento no Brasil, no mundo, né, com um grupo Sim. muito especial, né? Sim, e é uma ideia não de fazer o pós-doutorado, mas que a gente tem vontade de apresentar, com certeza. Para selecionar o que apresentar aqui, a gente ficou maluco, assim, maluco. A gente, sei lá, tem umas 2.000, cada encontro tem umas 200 mensagens de áudio, né? Então, a gente tem um material absurdo, maravilhoso, que com certeza vai dar para fazer 1.000 estudos a partir dele. E é legal porque, assim, tudo fica gravado no grupo, né? Não é porque a gente fecha que os participantes não podem ter acesso às aulas ou rever alguns áudios. Então, você termina a oficina e já ganha um brinde, que é toda aquela história, né? Sonora que aconteceu, né? Então, se você quiser rever a música que foi tocada e tudo mais, é muito legal. Tá tudo registrado. O Glauber está perguntando se parece que todos os participantes têm uma mega imersão no mundo virtual. Sempre foi assim? É uma pergunta que o Glauber faz. É porque eu lembrei de uma coisa sobre essa pergunta do Glauber. Quando a gente fez a transição do presencial para o virtual, muitos participantes sumiram, não fizeram essa transição. A gente perdeu gente, né? Então, por exemplo, a nossa roda presencial, Renata me ajuda, acho que eram 20 pessoas, né, mais ou menos assim, né? E a roda virtual diminuiu um pouco. Tipo assim, a gente tem uma média de 12, 13, 14, 15 pessoas, sei lá, entendeu? Na roda virtual. Que é bastante gente para um grupo de WhatsApp, mandando áudio o tempo todo, interagindo. Mas, você vê, algumas pessoas ficaram de fora e a gente ainda não tem... a gente fica se questionando, né? O que aconteceu? Será que teve dificuldade, não sabe usar? Ou sabe, não considera, não vou mexer com isso, sabe? Todas essas reações, né, possíveis de acontecer. Agora, sobre a questão dos participantes terem uma imersão maior no mundo virtual depois dessa experiência, isso é uma coisa a se perguntar para eles mesmos, né? É uma pergunta bem interessante, assim, de ver como é que isso trouxe eles mais para esse mundo virtual, né, Rê? Uhum. A gente não fez essa pergunta para eles para saber o antes e o depois, né? O que a gente tem de dado é o que a gente experimenta agora. De vez em quando surge um problema técnico, manda o áudio e ele vem mudo.
Então, como resolver isso durante o encontro, né? Então, a gente vai tentando ali com o que é possível, mas realmente essa resposta a gente não tem, porque não perguntamos. Mas também acho que tem que pensar que o WhatsApp talvez seja a ferramenta mais usada, se fosse, por exemplo, num Zoom, numa plataforma que você tem que entrar, estar no computador, ou ter todo esse manejo mais técnico, talvez fosse um pouco mais complexo, né? Mas o celular, o WhatsApp todo mundo usa, então é uma ferramenta que não é um empecilho, né? Ela é algo que já está no cotidiano de muita gente, né? E nesse sentido vocês souberam utilizar muitíssimo bem esse sistema de comunicação para fazer essa troca de afetos, né? Então eu achei bem legal, porque normalmente, como eu disse no início, a gente tende a deixar o WhatsApp para um lugar mais da praticidade, da resolução de coisas do cotidiano, mas vocês ressignificaram o WhatsApp no sentido de trazer ele para o encontro real, com hora marcada. Então, isso realmente é algo que muda, né, na vida das pessoas, porque elas têm esse compromisso de se encontrar ali naquele horário, né? Então, eu acho que isso é habitual, né? É uma situação que você precisa estar preparado, vocês acabam meio que conduzindo para uma relação de grupo mesmo, né? Não é a hora que me deu na teia, eu vou lá e coloco, né? É uma coisa tipo, agora é a hora da gente se encontrar. Então, eu acho que nesse aspecto, o WhatsApp, ele é fantástico, né? A gente não podia imaginar que ele teria esse uso tão criativo e afetivo. Nem a gente. Muito legal. Bom, gente, eu vou agora finalizar a fala de vocês, mas daqui a pouco a gente volta, e agora eu vou chamar a Juliana Meleiro Heimbolt, que é doutora e mestra em música pela Unicamp, sob orientação do professor Ângelo Fernandes, é licenciada também em Educação Musical pela Unesp, tem atuado como educadora musical, regente e preparadora de coros infantos juvenis, atualmente ela rege o grupo Kids, do Canarinhos da Terra, da Unicamp, e coordena os corais escolares dessa instituição, além de ser professora de música do Colégio Lumen Verbi, em Paulínia. Dentre outras experiências, ela regeu vários corais infantis iniciantes do Instituto Bacarelli, aqui em São Paulo, cantou em diversos corais, como o Coro Contemporâneo de Campinas, o Coral Jovem do Estado de São Paulo, o Coro Juvenil da USESP, e participou de cursos e eventos internacionais, ministrou oficinas em festivais corais nacionais, como o FESC e FESCORE. Então, a Juliana vai apresentar hoje um trabalho que acho que é resultado, se não me engano, de um mestrado dela, ou doutorado. Doutorado, que vai falar sobre Um Só Vocalize, diversas propostas de preparo vocal para crianças. A palavra é sua, Juliana. Obrigada, Magda. É um prazer estar aqui. Quantas pessoas queridas eu tenho visto aqui no chat, depois dessa apresentação linda também da Renata e do Fábio, emocionante, assim, difícil conter as lágrimas e continuar. Mas vamos lá, mostrar um pouquinho de um olhar sobre o que eu tenho feito, como tenho feito nesta pandemia, neste período de isolamento social. Então, vou partilhar aqui minha tela. Muito bem, então vamos lá. Então, como já foi dito pela Magda, só para saber da onde que está partindo o meu olhar, em que eu me embaso para falar hoje aqui com vocês. Eu sou regente do grupo Kids do Canarinhos da Terra da Unicamp, em Campinas. É um grupo coral que tem faixa etária de 7 a 11 anos de idade. Hoje eu tenho 42 crianças ativas, mas antes da gente entrar nesse período de isolamento, 49. Então, nós tivemos 7 que não conseguiram, por diversas razões, não conseguiram continuar com as aulas em tempo remoto. Quando eu enviei essa proposta para o Fladem, em abril, eu estava nessa primeira fase de trabalho com eles, que é a fase de videoaulas, na qual tanto em março quanto abril, eu enviava videoaulas, usava o aplicativo Acapela para fazer os vídeos, postava no YouTube, e a gente enviava por e-mail
o Google Class. Hoje já mudou um pouquinho. A partir do mês passado, maio, e até hoje, nós estamos ensaiando online, pelo Zoom, e também eu tenho enviado atividades complementares pelo Google Class. Quais são essas atividades complementares? Exercícios de aprimoramento de afinação, kits de ensaio do repertório, instruções e o próprio envio dos vídeos do coral virtual, que a gente até lançou essa semana. Atividades de apreciação musical, porque eu tenho 50% do meu grupo de alunos que me viram 4 encontros no máximo, assim. Então, tem muitas crianças que ainda não entenderam o que é o coral, qual é a sonoridade que eu estou buscando. A gente não tem uma cultura coral aqui no país, de você ligar uma televisão e ter um coral infantil cantando. Então, as nossas referências, nós precisamos ampliar essas referências. Então, eu fiz um trabalho também de envio de links de coros que eu admiro, que tem uma técnica vocal que eu considero adequada. Então, também fazer esse trabalho de escuta. E também desenhos e reflexões sobre o repertório. Então, eu tenho pedido essas atividades, eles têm também me enviado por essa plataforma do Google Classroom. Então, eu vou falar um pouquinho como era a minha cabeça, e algumas coisas ainda estão na minha cabeça sobre esse início de quarentena, né? Eu soube, pronto, aglomerações proibidas, ou seja, coral, tchau, não é possível. E aí, dentro de mim, quanto tempo vai durar? Eu, na verdade, não tinha noção do tamanho de tudo isso que a gente estava vivendo, essa pandemia. Então, eu, no começo, estava sem saber quanto tempo a gente ia demorar aqui, o que ia precisar fazer. Outra pergunta, e o meu lindo planejamento do início do ano, as minhas peças, o meu espetáculo, como é que eu vou fazer? Outra, quem conseguirá participar? Isso é uma grande preocupação, não só minha, porque eu tenho o privilégio de muitas crianças terem continuado, as famílias têm uma parceria muito grande com as famílias, elas continuaram. Mas a gente sabe que não é toda a realidade coral. Tem coros que estão suspensos, coros que não estão conseguindo ensaiar, por essa dificuldade de acesso, que é uma realidade, né? Eu também tinha dentro da minha cabeça um embate, vou fazer ao vivo? Vou gravar aula? Eu sabia que tinha esse fantasma, que é o delay, o atraso. Então, para ensaiar ao vivo, com todo mundo cantando, é impossível. Então, vamos ensaiar de microfone fechado. Será que é isso? Que nesse começo, as crianças estão preparadas, as famílias já têm essa estrutura para fazer esse ensaio ao vivo? Sabia também que as famílias estavam em home office, as crianças estavam estudando. Então, pensei no lado dos pais, das mães, de como o coral entra no meio de tudo isso, sendo que a escola já está exigindo também. E aí tem essa pergunta central, que eu acho que é o que ainda ressoa em mim, e eu tenho certeza que em muitos outros colegas. Qual é o papel do canto coral nesta pandemia? E aí eu penso hoje que é uma função social. A gente não pode esquecer que o canto coral ele é musical, ele é artístico, mas ele tem uma função social. E aqui nós temos também uma missão, talvez, de manter a saúde emocional. Não só dessas crianças, mas também das suas famílias, de outros coros, de outras faixas etárias. E acho que a gente tem que fazer o que é possível, né? Então, nisso, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, deixar o perfeccionismo de lado também foi um trabalho muito grande que eu tive que fazer. E eu acredito que temos menos conteúdo e mais empatia por toda a situação. Então, o ritmo dos ensaios, o ritmo de produtividade, ele caiu. Porque não dá para a gente fazer 3, 4, 5 músicas num mês. Talvez a gente teve que voltar. Teve uma carga horária reduzida de ensaios, porém, o trabalho dos regentes foi triplicado. Eu falo que toda semana é um aplicativo novo que eu aprendo, eu tenho que instalar, então meu celular nunca esteve tão cheio de aplicativos, eu acho que outras pessoas também compartilham dessa mesma situação. Então, como também esse virtual demanda dos profissionais, né? Nós temos que nos manter em segurança, e isso é claro para mim, não adianta voltar a ensaio, hoje a gente não tendo uma vacina, é bem complicado disso acontecer, então vamos fazer as pazes com o virtual e seguir em frente. Também penso nessa importância da música em família, de um resgate dessa música do fazer no seio familiar.
Então, um exemplo, por exemplo, eu enviei um cânone, uma das primeiras aulas eu enviei um cânone, e foi muito bonito, porque teve uma família que o pai tocou e fez o cânone com a criança. E hoje ela fala para mim, eu participei da live do meu pai, o pai dela é músico também. Então, assim, é interessante de ver como isso, e a mãe filmando, como você envolve. Então, mães também que gostam de cantar, mas nunca tiveram no coro, que estão cantando com os filhos. Então, acho que essas nossas aulas não são só para as crianças. De alguma maneira, nós também trabalhamos as famílias, uma vez que não são todas as crianças na faixa etária que eu trabalho que têm uma autonomia de se virar, de colocar música sozinho, de entrar no e-mail. Então, as famílias auxiliam muito nesse sentido, e acredito que as famílias também estejam fazendo essas aulas que a gente propõe. Eu queria também que as minhas aulas pudessem trazer um pouco de leveza para os dias dessas crianças, eu ficar me colocando no lugar delas. Nossa, como deve ser assustador de um dia para o outro você não ir mais na escola, você não ver mais seus colegas, você não ter mais sua rotina. Nós, como adultos, já sentimos, então eu fiquei pensando um pouquinho nessas crianças, nessa leveza. E foi muito também gratificante de ouvir um feedback de uma mãe, falar assim, a sua voz, no caso, a sua aula, né, ela preenche a nossa casa de alegria. Então, assim, eu não estou falando para me autopromover, não é isso, mas para mostrar como a importância do nosso trabalho musical e quanto ele afeta não só as crianças, mas também as suas famílias, os seus lares, o humor que está, e todas essas... lidar com esses sentimentos tão complexos que nós vivemos, né? Eu tenho visto nesse período também um grande compartilhamento de saberes através de lives. E, assim, eu posso dizer que o Fladem tem sido muito importante nesse compartilhamento de saberes. Tem aulas, que são verdadeiras aulas, o que eu vejo, e eu sinto as pessoas muito generosas de compartilhar mesmo. Olha, gente, deu certo isso não deu. Então, eu acho que é por aí mesmo. Nós conseguimos diminuir distâncias geográficas, conseguimos ter acesso a algumas pessoas que muitas vezes estavam nos seus trabalhos muito focados, porque a gente sabe que a nossa demanda de trabalho é muito grande, então a gente está tendo essa possibilidade de dialogar, o que eu acho muito importante, muito válido, como fortalecimento mesmo da nossa classe profissional. Acho que nós temos que ser muito criativos, acho que resgatar essa criatividade que está dentro de nós. Vocês vão ver que as propostas que eu faço aqui não são nada, assim, ousadas ou inéditas. Muitas pessoas já fizeram, mas acho que a gente se reconectar com essa criatividade que a gente tem dentro da gente. Confiar no nosso trabalho, confiar naquilo que a gente acredita, para então inovar. Então, um pouquinho de como é a minha cabeça, como tem funcionado neste período de isolamento social. Quando eu falo da gente ter confiança naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz, na nossa verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre coro infantil. Então, eu acredito que nós temos 3 bases pedagógicas. O trabalho de coro infantil, ele é embasado em preparo vocal, repertório e musicalização. Essa musicalização não necessariamente é só a aquisição de habilidades de leitura e escrita musicais, mas também o trabalho com o corpo, de autoexpressão, como musicalizar de uma maneira muito global. Essas 3 bases, elas estão sempre interligadas. Eu não consigo pensar um preparo vocal que não reflete sobre o repertório e que não musicaliza, né? Então, tudo isso na minha pesquisa é muito integrado. O preparo vocal, ele acontece do princípio ao fim do ensaio, então, desde os momentos iniciais, quando você começa o alongamento, até o desaquecimento vocal. E ele é uma somatória de voz, corpo, escuta e percepção de si mesmo e do todo. Então, eu acredito nisso. Eu também acredito em 2 categorias de exercícios. Alguns exercícios vocalizos de aquecimento vocal, exercícios como, por exemplo, alongamentos corporais, postura, respiração, as ressonâncias, trazer a nossa voz para uma ressonância adequada, e toda aquela parte de saúde vocal que nós já conhecemos. E depois tem uma segunda etapa, que é o de desenvolvimento técnico vocal específico, como, por exemplo, a dicção, português, ou em outros idiomas, a ampliação da extensão vocal, trabalhar a afinação, a sonoridade, o timbre, o equilíbrio entre os naipes. E, claro, refletir sobre o repertório, quais são as dificuldades que ele me apresenta, o que eu posso fazer para melhorar esse repertório.
Quando a gente fala de crianças, não podemos esquecer da importância da ludicidade e de ter alguns recursos de aprendizagem. Aqui é um conceito do maestro Henry Leck, maestro americano, que ele chama de âncoras de aprendizagem, que podem ser, por exemplo, movimentos corporais, metáforas, a imaginação, uso de objetos, brinquedos, e tudo isso que viabiliza o ensino de canto para crianças. E acho também a importância das repetições criativas, principalmente vocalizes, para que não seja enfadonho. Então, no início dos meus trabalhos, os meus coros, a parte que eles menos gostavam eram os vocalizes, era o aquecimento vocal. E aí, a gente trazendo essa abordagem lúdica, temáticas do interesse deles, da cultura brasileira, eu percebi que é um dos momentos preferidos da aula, é o aquecimento vocal. Então, eu falo para as crianças, mas vocês podem transpor essa fala também para outras realidades de vocês, se fizer sentido. Então, eu vou falar agora sobre as minhas videoaulas daquela primeira fase que eu comentei com vocês. Eu embasei as minhas videoaulas em atividades curtas, de preparo vocal, repertório, leitura rítmica e melódica e brincadeiras musicais. A duração de 20 a 30 minutos. Os meus ensaios presenciais, eles são de 2 vezes por semana, 1h30. Porém, como todo aquele cenário que eu já descrevi, das famílias não terem muitas informações para lidar, as famílias lidando com os próprios trabalhos, o trabalho da escola, eu acredito que tinha que ser curto e efetivo, e que mantesse as crianças, que fidelizasse as crianças e que elas ficassem ansiosas para a próxima aula. Então, eu enviava 1 vez por semana essas atividades e a criança com o vídeo podia ver quantas vezes ela queria. E depois o feedback, que poderia ser por escrito, algumas crianças mandaram vídeos, então, e eu também não forcei esse feedback, porque eu sei que às vezes é muita coisa para lidar, então eu não forcei esse feedback. Quem queria, ok, tá? Vamos falar do preparo vocal, que é o foco dessa apresentação, né? Eu enviava, em geral, um vocalize, trabalhado de diversas maneiras. Nossa, Juliana, mas um vocalize só não é muito pouco? Então, eu trabalhava, por exemplo, eu ensinava primeiro com boca chiusa, e depois eu vou colocando outros elementos que refletiam também sobre o meu trabalho com o repertório, sobre essa questão da musicalização. E não fazia sentido para mim, no ensaio nós ensaiamos às vezes muitas músicas ao mesmo tempo. Não faz sentido toda semana eu mandar a mesma música. Então eu também diluí este aprendizado. Um vocalize, o repertório, por exemplo, eu passava só pronúncia numa semana, na outra semana em andamento lento, na outra semana em andamento rápido, porque é uma novidade para a criança e eu vou ter certeza que em uma semana de estudo ela vai entender o que eu estou querendo chegar, onde eu estou querendo chegar. E sempre com muito cuidado, porque eu não estou vendo essa criança, eu não sei como ela está cantando, eu não sei como ela está aprendendo. Então, tudo muito diluído. Então, eu vou dar um exemplo desse um vocalize que você trabalha de diversas maneiras, com um vocalize meu, que chama Japão Sushi. Ele é da minha tese de doutorado, depois a gente pode colocar o link para vocês, se vocês quiserem. Essa minha tese se chama Preparo Vocal para Coros Infantis, Considerações e Propostas Pedagógicas. Eu defendi pela Unicamp, em 2018, sob orientação do professor doutor Ângelo Fernandes. E eu fiz uma pequena adaptação. Depois também posso disponibilizar a partitura com a pequena adaptação, tá? Quero já avisar que são vídeos e edições super caseiras, gente, não tem equipamentos profissionais, estou aprendendo também, então, sem julgamentos, por favor. Vocês vão ver este exercício primeiro em forma de vocalize. Então, também tive essa preocupação de escolher uma tessitura médio-aguda. Como eu disse, eu não estou ouvindo essa criança, então eu não sei qual que é a possibilidade dela fazer. Então, eu não vou trabalhar o extremo grave e também não vou trabalhar o extremo agudo. Então, eu escolhi uma textura médio-aguda que meu coro consegue cantar. Eu costumava ensinar, eu não mostrei isso no vídeo, mas só para vocês saberem. Por exemplo, eu ensino em boca chiusa, ensina com as consoantes fricativas, o V, o Z, o J, que já ajuda nesse aquecimento, e depois coloco o texto. Aqui no vídeo vocês vão ver só o texto, tá? Depois eu vou mostrar uma proposta com a Manosolfa, uma estratégia didática do húngaro Zoltán Kodály, então, que também ajuda na afinação, que ajuda neste solfejo, nesta leitura, todo este trabalho. Vocês vão ver uma proposta com a brincadeira, então, de supressão de palavras. Então, nós vamos começar brincando assim, não pode cantar o nome das comidas em japonês, e depois só pode cantar o nome das comidas.
Também vou mostrar a proposta em cânone, que é uma imitação melódica, e em quodlibet, que é a sobreposição ou contraponto de 4 melodias distintas. Tanto o cânone quanto o quodlibet são propostas para um coro que já afinou em uníssono, que é o meu caso. Mas, por exemplo, se tem um outro coral que ainda está construindo essa afinação, talvez o cânone e o quodlibet não vai ficar artisticamente, musicalmente ideal, tá? Então, também saber onde o seu grupo está e qual a proposta que a gente faz. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, lembrando, com as crianças, eu sempre dou algumas instruções, falo mais. Como vocês, é só uma exposição rápida, então eu vou fazer corrido sem as explicações, tá? No Japão tem sashimi, tem temaki e sushi. 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 Do, ré, mi, sol, lá, do, lá, sol, mi, ré, mi, do. Do, ré, mi, sol, lá, do, lá, sol, mi, ré, mi, do. Do, ré, mi, sol, lá, do, lá, sol, mi, ré, mi, do. Do, ré, mi, sol, lá, do, lá, sol, mi, ré, mi, do. No Japão tem e no Japão tem e sashimi, temaki, sushi. Sashimi, temaki, sushi. No Japão tem sashimi, tem temaki e sushi. No Japão tem sashimi, no Japão tem temaki e sushi. No Japão tem sashimi, no Japão tem temaki e sushi. No Japão tem sashimi, tem temaki e sushi. Japão, 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 Japão. Temaki, 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 sushi, sushi. Sushi, sushi, sushi. No Japão tem sushi, 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 sushi. No Japão tem sushi.
Bom, algumas propostas. Então, continuando. A vida, às vezes, ela é muito cheia de coincidências, né? Eu enviei essa proposta para o Fladem em abril. E em maio, professores muito queridos, colegas muito queridos do Guri Santa Marcelina, entraram em contato comigo para dizer que eles queriam fazer uma aula. Eles estão com essa série de Guri em Casa, de videoaulas. Eles queriam fazer uma aula sobre monossolfa e escala pentatônica e queriam usar o meu exercício. Então, eu falei, com prazer, podem usar. Então, eu vou tirar depois eu também posso pôr no chat para vocês o link para vocês verem a aula toda. Mas eu fiz um recorte só do Japão Sushi e de uma outra maneira. Então, eu mostrei de um jeito como eu trabalho para vocês verem como esse Codilibet, a sobreposição, o contraponto de melodias, é possível trabalhar de outras maneiras. Então, vocês vão ver a versão do Guri, que é um pouquinho diferente da minha, mas também está excelente. No Japão tem sashimi, tem temaki e sushi. No Japão tem sashimi, tem temaki e sushi. No Japão tem sashimi. Bom, e para finalizar, então, quais são outras possibilidades que eu posso fazer? Talvez não sei num contexto coral, mas aí vai de cada um, né? Associação de movimentos corporais, isso dá para fazer. Então, por exemplo, com as minhas crianças, eu já fiz no presencial, dividi em 4 grupos e cada um cantando uma linha e tinha que inventar um movimento, bem minimalista. Alguns inventavam, faziam, por exemplo, um cone do temaki, faziam uns hashis, então eles tinham que inventar uma criação coletiva de movimentações. Isso eu também fiz em oficina, na minha oficina do ano passado, e foi, assim, muito rico. Então, fazer um cânone, uma sobreposição de melodias, não só vocal, mas também corporal, que fica muito interessante. E associação de instrumentos musicais. E eu queria compartilhar rapidinho uma experiência que eu tive no colégio que eu trabalho, que é o Colégio Lumen Verbo de Paulínia. Eu trabalhei com uma turma de 5º ano, ano passado, com as flautas, metalofones, xilofones, os sinos e os boomwalkers. E eles criaram o próprio arranjo, e assim, desde o começo eu falei, vocês têm que criar a apresentação. Então, eles combinaram a entrada do palco, se teria alguma movimentação. Como lá é um colégio que eles são muito estimulados nessa parte artística, eles têm ginástica olímpica e tudo mais. Então, eles fizeram até, assim, poses, formações muito interessantes. E eles se dividiram entre quem tocava o quê, e foi muito rico também, por conta dessa pentatônica, que é um material melódico simples e que tem muitas possibilidades de trabalho. Então, até para um contexto de educação musical, este que inicialmente era um vocalize também pode ser trabalhado nessa parte com instrumentos, né? E para terminar, então, o que é esse exercício? Quais são os conteúdos que a gente pode perceber em um exercício só que eu mostrei? Nós trabalhamos a ressonância, pão,
essa ressonância nasal, a gente consegue trabalhar, a dicção, a articulação, tem-temac, uma respiração coral, porque você mantém o tem-temac, ou pão, Japão, a gente precisa trabalhar essa respiração coral. A extensão vocal, nós temos aí 1/8 de extensão, afinação, porque tem alguns intervalos bem interessantes para você trabalhar, o timbre do coro no presencial, então qual voz canta primeiro, essa parte de arranjos, qual canta um pouquinho mais, qual é o equilíbrio do coro que eu quero, a própria polifonia, então, que é um trabalho que ajuda muito a afinação de grupos, então eu fiz questão de gravar nessas telas duplicadas, quadruplicadas, porque para a criança ter um pouquinho da noção do que é estar num coral, porque eu sei que ela vai ensaiar sozinha, mas ela pode voltar o vídeo, cantar primeiro com uma tela, depois volta, canta com a outra, faz com as 4 vozes, então para ela também ter a noção do que acontece das outras vozes. Então esse aplicativo A Capela tem me ajudado muito a manter um coral virtual de alguma maneira, né? A presença que não existe a presença física, né? Também conseguimos trabalhar a escutativa naquela brincadeira, então quando ela não está cantando, ela está ouvindo o pianista tocar, e isso ajuda muito na afinação, porque muitas crianças às vezes precisam entender, escutar. Às vezes a desafinação está relacionada muito mais à escuta do que a alguma outra questão vocal, enfim. A escala pentatônica, que depois você pode, por exemplo, contextualizar, então como o pessoal do Good fez. Se nós podemos usar os gestos, então nós podemos falar daqui da autoexpressão, da criatividade, dessas criações coletivas, e também podemos falar da culinária, da cultura japonesa. É um excelente exercício para, por exemplo, você falar um pouquinho sobre os instrumentos japoneses, sobre essa cultura, então você amplia o repertório, amplia as vivências de mundo das crianças num só Vocalize dentro da própria casa delas, né? Então, quais foram os objetivos dessa minha exposição? Primeiro, enxergar o potencial criativo e musical de um simples exercício. Isso eu fiz com o meu, mas tem tantos outros, tem tantas brincadeiras da nossa tradição oral que nós conseguimos também fazer esse trabalho. A gente já sabe, está dentro da gente, é só despertar para essa criatividade. E proporcionar, né, uma prática vocal saudável, artística e significativa. E aí, alguns resultados que eu tenho, só para terminar, que eu tenho para compartilhar com vocês, primeiro, eu tive muitas crianças que no presencial tinham uma questão com afinação, e eu acredito que essas videoaulas, delas se empenharem, de ouvirem várias vezes, eu tive muitas que voltaram nessa segunda fase dos meus ensaios que foi online, afinadas. Então, eu vi, assim, crianças que têm melhorado, então têm surtido, às vezes a gente fala assim, acho que não vai ter esse efeito, a mesma coisa do virtual, mas tem. E tenho tido um feedback muito positivo das famílias, me agradecendo de, olha, suas aulas têm ajudado a manter essa saúde emocional, manter a rotina da minha filha, do meu filho. Então, assim, acho que é muito interessante. Acho que esse é um grande termômetro que a gente pode ter, né? E é isso, gente. Deixo aqui meu e-mail para vocês e vou parar de compartilhar aqui para a gente poder voltar e falar. Oi, Juliana, que lindo esse trabalho também. Puxa, não é um só Vocalize, é um Vocalize com 1000 possibilidades, né? Cada um vai descobrindo como é que trabalha uma melodia pentatônica que dá 1000 portas aí, janelas para você trabalhar de diferentes maneiras, seja brincando, seja trabalhando essa questão da afinação que você falou. Muito legal, eu adorei o koto, o instrumento japonês que você usou como base, já trazendo um pouco de Japão, né? Um outro referencial sonoro de outra cultura, né? Uma cultura muito presente aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil, né? Que eu acho que também é um ponto de contato interessante, da gente saber que tem muitas culturas aqui dentro e que a gente tem que explorar isso nos nossos repertórios, né? Trazer essas referências sonoras, né? Então, acho que você conseguiu aí reunir uma série de aspectos, fora a questão técnica maravilhosa, né? Mas eu acho que tem esse detalhe aí, como eu gosto muito de música japonesa, já cantei muita música japonesa, acabei me identificando mais. Ai, que bom. Então, olha, temos perguntinhas aqui, ó. A fala da Juliana, da Ana Paula Micheletti. A fala é muito assertiva, em todos os sentidos, dos embasamentos teóricos à linda proposta prática.
Sou regente de coros infantis no projeto Um Canto e Cada Canto, Londrina, no Paraná, e compartilho de muitas das inquietações da Juliana. Parabéns, você é nota 10. Olha só, super elogio. Obrigada, Ana, querida. Elogios. Tem gente muito legal. Olha, aqui temos Fernando Barba, Concília Uau! Tânia Bertassoli, Lucas Kinoshita, a Roberta Forte, Gina Soares, que é do Fladem, muita gente legal aqui, só elogiando essa live, estou feliz aqui, oi para todo mundo. Obrigada. Almeida, Cláudia Freixedas, muita gente bacana acompanhando a nossa live aqui e só parabenizando, se emocionando com todas as propostas. Olha, falando da Concília, ela diz, muito legal, sempre falo que os educadores musicais ficam procurando muitos exercícios, etc., em vez de explorar criativamente a partir de uma fonte. Foi o que você fez lindamente. Parabéns, Juliana. Magda, é muito interessante isso, porque eu acho que se a gente não entende o propósito desse exercício, você não consegue criar. Se você só reproduz, eu sou um pouco contra essa coisa de ir para curso e querer o exercício mágico. Porque a gente vai ter, mas é esgotável. Se você não coloca a mão na massa, se você não reflete sobre a sua realidade, sobre a sua necessidade, é esgotável. E aí, quando você usa essa abordagem criativa e ousa, acho que isso, nossa, amplia, são tantas possibilidades. Esse Japão, eu vejo cada ano, de acordo com o grupo que eu tô, é uma novidade. Acho que isso acontece com todos os vocalistas. Então, é muito importante isso, de criar, de ter a criatividade como um aliado mesmo, né? Uma aliada nessa fase, eu acho. Muito legal. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você se vocalize, você que criou, e você tem outros nessa linha, ou é algo que surgiu de alguma música ou de um vocalize já existente que você adaptou? Não, é criação total minha. Eu fiz um curso sobre arranjos e aí eu tentei aplicar essa coisa de ter uma melodia principal, ter vozes que complementem a harmonia e ter um brilhinho, que é o sushi, por exemplo. Então, foi a partir de um curso que eu fiz, mas na minha tese, eu tenho muitas vocalizes, são quase 100 vocalizes que eu tenho na tese para coro infantil. Uma parte é de revisão bibliográfica, de trabalhos que eu me inspiro e que são muito importantes, assim, e outra parte eu criei. Então, por exemplo, eu musiquei trava-línguas, ditos populares, eu peguei temáticas das crianças, do universo delas, e fui criando com base na necessidade que eu tinha. Então, eu criei um exercício de ressonância, por exemplo, eu associei o tocar do telefone, o trim, um mosquito, zzz. Então, fui muito para esse universo, que também já não é inédito, tem muitas outras pessoas que fazem, né? E aí, a articulação eu fui trabalhando também, fui pegando exercícios de solfejo do meu próprio estudo, que eu achava que tinha intervalos difíceis, e fui colocando melodias também. Então, tem de tudo um pouquinho, mas esse Vocalize está na minha tese, foi criado totalmente por mim, assim. E você falou uma coisa interessante, tem que usar a criatividade, né? A palavra é essa, a gente tem que ser criativo e não ficar reproduzindo sempre as mesmas coisas, e às vezes tem que abrir e falar, opa, está funcionando, não está funcionando, eu preciso inventar, a gente está sempre se reinventando, mas eu acho que a pandemia está criando mais reinvenções no nosso fazer, né? Porque a gente agora tem que pensar como é que eu comunico com uma pessoa que está do outro lado, que eu não estou vendo, que eu não estou ouvindo, né? E eu queria te perguntar isso. Você tem um retorno das crianças? Elas gravam para você? Você ouve em tempo real? Como que funciona isso? Então, nessa fase das videoaulas, algumas me mandavam, eu gravava e devolvia, mas hoje nós já estamos no ensaio online. Então, assim, online não dá para ensaiar todo mundo de microfone fechado. Então, por exemplo, eu tenho testado também. Essa semana a gente tentou fazer 2 salas no Zoom. Então, a voz 2 ficou com o meu pianista e eu fiquei com a voz 1. E aí foi possível ouvi-las individualmente, vou passando um trechinho. Eu também faço alguns plantões de dúvidas que a criança, então, por exemplo, nós montamos um coral virtual. E eu fiquei com receio de colocar, assim, mandem o vídeo sem eu ouvi-las. Então, eu fiz alguns plantões de dúvidas. A criança entrava, cantava para mim, eu fazia alguns exercícios de afinação, quando preciso, dava alguns toques de técnica vocal, e acho que a gente teve um bom resultado nisso. Mas ainda individualmente. Eu vejo alguns colegas compartilhando da inibição de algumas faixas etárias,
principalmente adolescentes, não é algo que eu tenho tido com as crianças. Eu acho que, na verdade, delas a gente tem que pedir, desliga o microfone para poder falar. Então, elas têm curtido também isso. Acho que tem algumas que já estão nesse ensino virtual nas escolas, então estão bem habituadas com isso e tem sido muito legal. Mas, assim, muito pouco, perto do ensaio presencial, que a gente trabalha, o rendimento, ele é pouco, mas tem sido efetivo. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar em paz, é o que dá para fazer e vamos lá, assim. Então, tem sido assim. Muito legal. Olha, só registrando a Lili Romero, que é do Fladem do Peru, também mandando saludos, Lili. E a Simone Braga aqui comentando, parabéns, Juliano, o legal da sua proposta é voltar-se totalmente para o seu contexto de atuação. Também registro aqui o comentário da Gisele Cruz, vocalize também é música, né, que é uma coisa que a gente acha que é aquela coisa chata que tem que fazer, né, que não dá muita importância, mas de repente o vocalize se torna um momento de criação, né, um momento de expressão também, né, você pode comentar um pouquinho isso? Sim, eu sou muito, assim, eu penso muito nisso, assim, do vocalize, ele tem que, ele é o canto, o coral, muitas vezes, vai ser o único lugar que essa pessoa ela vai estudar canto. Ela não vai, muitas vezes, ter como ela ir para uma escola de música e tudo mais. Então, nós temos, como regentes, nós temos que perceber, educadores, que nós somos três coisas. Educadores vocais, preparadores, então, nesse caso, é muito importante que a gente tenha noções de canto. Eu não estou falando que você tem que ser um cantor de ópera, você pode ser, se você quiser, mas saber muito bem usar a sua voz, ser um bom modelo, isso acho que conta muito. Ser um intérprete, e aí você pode usar todos os seus conhecimentos de regente, seus estudos, como você cria, ser intérprete e ser educador musical. Quando a gente fala de coro infanto-juvenil e coro amador no nosso Brasil, que é a maior parte da prática coral que a gente tem, nós não podemos nos esquecer dessa função de educador musical e educador social, porque nós educamos não apenas as crianças e suas famílias, mas toda a plateia, o repertório que você escolhe, tudo isso. Então, nós temos que pegar essa responsabilidade para nós, né? E nos vocalizes é isso, fazer música, uma coisa simples. Muitas vezes a gente acha que a gente só faz música com repertório europeu, com algo complexo, e não, tá na nossa cultura, tá aqui, tá na nossa maneira. E o fazer música não é só o cantar, é tudo que está envolvido. É como a criança entende essa peça, como que é, qual a identificação dela, como ela se expressa vocal, corporalmente. Então eu penso nisso, assim, o vocalize eu penso sempre como mini canções, que seja um momento divertido, mas também instrutivo. E eu acho que quando a gente tem uma técnica vocal, um preparo vocal adequado, nós conseguimos ousar no repertório. Então, muitas coisas que eu faço no vocalize, então, por exemplo, gestos com as crianças, por exemplo, gente, vamos abrir a boca verticalmente. Quando eu faço um gesto assim na minha regência, elas já sabem a boca que eu quero. Quando eu falo da respiração, porque elas vivenciaram no corpo delas. Então, é o alicerce mesmo para você ter um trabalho de excelência artística e musical, é a voz, é o trabalho vocal, o preparo vocal. Então, tem todas essas preocupações, né? Muito legal, parabéns. A gente está muito feliz de conhecer agora mais de perto as várias atividades das pessoas aqui. Hoje foi um dia especialíssimo, porque a voz foi o centro, né? Como a voz é importante na vida da gente, né? Seja ela virtual, seja ela presencial, a voz é o que nos move, né? Então, agora eu vou convidar a Renata e o Fábio para voltarem aqui no nosso bate-papo. Vocês querem fazer uns comentários um sobre a fala do outro, enquanto isso eu vou buscando aqui os comentários que surgiram aqui no Face. Renata e Fábio, eu queria falar como foi potente, como é potente o trabalho de vocês, assim, esse resgate de memórias. E eu achei muito interessante porque eu trabalho com muitas canções, assim, infantis e brincadeiras, né, folclóricas, e são versões que eu não conhecia. Então, por exemplo, aquele vídeo que você mostrou dela falando, versões muito ricas e que foram se perdendo, talvez, no tempo, né? Então, assim, nossa, a gente tem muito a aprender. Acho que essa parte de memórias, de vocês, de lembrar, de trazer aquilo que é importante, deles criarem, eu achei, assim, muito emocionante e de um trabalho, assim, social, humano, incrível. Então, eu queria parabenizá-los, porque foi muito tocante ver a apresentação de vocês. Lindo trabalho, parabéns. Obrigada, Ju.
E, bom, para falar do seu trabalho e falar mais amplamente também das várias possibilidades, né, de trabalho com voz, tanto algo mais bem formatado, com o objetivo de criação de repertório, né, que você traz, assim, com uma clareza, com precisão, né, com uma coisa que a gente percebe que foi muito elaborada, muito estudada, até também essas possibilidades mais abertas de experimentações vocais, né, de outros, desses trabalhos um pouco, né, mais, não sei nem como dizer, né, mas esse de que traz algo do encontro mesmo, né, como muitas vezes acontece no cantar de cor, né, Fábio? A gente, todo mundo está passando por esse desafio que é muito interessante, porque dá um certo receio, né, do uso desse ambiente online virtual, mas ele é muito revelador em muitas coisas, né? Ele traz muita ideia, e como foi falado a questão de, tipo, a gente bota a criatividade para funcionar, né? Tipo assim, a gente tira coisas de dentro, assim, que às vezes ficam adormecidas, porque não tem os desafios, né? São desafios muito grandes, né? Radicais agora, de mudança de suporte, de um monte de coisa. E a gente bate a cabeça mesmo, assim, né? Tipo, as coisas dão errado, não dá certo, aí você fica, né, frustrado, mas aí você vai achando até que você puxa um fio que dá certo, né? É isso aí. Uma coisa que, ouvindo todas as experiências e tudo mais, uma digressão assim muito louca, né? Que a tecnologia, ela ainda embota muito o nosso corpo, né? É impressionante, porque, por exemplo, eu estou trabalhando só com o celular, e eu não estou aguentando mais. Ao mesmo tempo que é incrível, é muito fechadinho, a gente fica... Esse negócio vai doendo aqui, vai fazendo que a gente se curve, e, infelizmente, a gente está necessitando usar muito isso, e a tecnologia, apesar de muito boa, né, tá ajudando a gente, está possibilitando as conexões, ela ainda não considera o corpo, considera muito pouco o corpo, né? Então, eu acho que... Eu não sei, eu fico viajando um pouco, mas seria muito interessante um trabalho com realidade virtual, com hologramas, né? Viajando, pirando, né? Mas seria muito legal, né? Mas a gente ainda está muito longe disso, né? Muito longe de recriar esse ambiente presencial de uma forma, tipo, um coro virtual, tipo, de hologramas, assim, todo mundo cantando e você podendo interagir com o espaço e não com esse quadradinho aqui, né? Tipo, isso. Eu fico ouvindo as experiências e, tipo, brisando nessa coisa do suporte, assim. Mas parabéns, viu? Obrigada. Você tá falando isso, você vê que toda hora eu tô pondo a mão aqui, porque eu tô com tendinite, tô com dor aqui, de tanto ficar no computador e no celular, porque realmente a gente fica muito mais tempo de frente das telas, né? Seja ela do celular ou do computador. Eu preciso, às vezes, fazer uns exercícios para me soltar o pescoço. Isso é super importante, né? A gente lembrar que tem corpo, né? Porque senão a gente vai ficando cada vez mais tenso ali, né? Então é importante o corpo. O corpo, apesar desse momento de quarentena, a gente não pode deixar ele de lado. Queria fazer um comentário que eu achei muito bonito aqui, do Daniel Rezende Lopes. Ele falou: a Ju Melheiro trabalhando, construindo a memória das futuras gerações, Renata e Fábio, resgatando memórias. Muito feliz em estar aqui. É bem isso, né? As duas pontas, né? Um com as crianças que estão ali se envolvendo na música, começando a construir essas memórias, e vocês trazendo as memórias da terceira idade de volta. Muito bonita essa live, estou muito emocionada de estar mediando. Muitíssimo obrigada pelas falas de vocês. E queria dizer que essa questão do canto, como a Ju falou, ela tem uma função social muito importante. Em todas as culturas do mundo, o canto é que faz as pessoas se juntarem, se reunirem, né, e criarem rodas e dividirem os seus afetos, suas emoções, suas histórias, suas narrativas, né? Eu vejo isso muito com os povos indígenas, o quanto é importante a fala, a narrativa e o canto. Isso está lá nos povos tradicionais africanos, de vários lugares. Então, o canto e o canto coletivo e esses olhares, essas narrativas, elas são muito importantes para a gente se manter conectado, né, socialmente, vivo. Então,
super obrigada pelas colaborações de vocês, realmente muito feliz de vocês estarem aqui. Olha, tem Concília Latorre fazendo um comentário também. Olha, que maravilha essa live, mostrando a potência das nossas múltiplas vozes aqui, demonstrando processos com as duas pontas da existência que eu estava falando, né? Crianças e idosos. Parabéns a todos. Então, fecho aqui com muito amor, e que a gente continue firme e forte, apesar de tudo que está acontecendo no país, né? No caos que a gente está vivendo, a gente tem que se manter focado para continuar trabalhando, fazendo as nossas atividades, mantendo as pessoas unidas, e é isso que a gente tem que ficar muito forte. Preciso avisar aqui que na próxima terça tem uma live muito bacana com Glauber Rezende e outras pessoas, todas as terças às 20h, né? A gente vai falar um pouco dessa questão do LGBT dentro da educação musical, acho que é um assunto também vale a pena a gente prestar atenção, e no outro sábado, mais lives pedagógicas. Como a gente recebeu muitas propostas, elas vão até julho, né? Então a gente está ainda agendando várias pessoas que se inscreveram. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, aos internautas, se quiserem, podem mandar mensagens para os participantes, mandar mensagem para a gente, avisando que essa live fica disponível para sempre no Facebook, até o Facebook continuar existindo, né? Depois é provável que ela vá para o YouTube, mas, por enquanto, todas as lives que a gente começou a fazer desde abril estão disponíveis para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Rita Maria, pelo apoio técnico, e obrigada, Renata, Juliana e Fábio, e a todos do Fladem. Um abraço. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada. Um prazer estar aqui. Valeu. Ninguém solta a voz de ninguém. Adorei o comentário. Eu também. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.